Gente, eu odiei ser noiva. Me dá vontade de chorar de novo. Toda vez que eu vejo os vídeos, as fotos, eu falo, meu Deus. Aí eu falei, sabe de uma? Vou trocar. Gente, me casei. E estou aqui nesse vídeo para contar tudo que aconteceu nos últimos dias. Tem exatamente uma semana que eu me casei, estou com a memória fresca para compartilhar aqui todos os detalhes, tudo que aconteceu nos últimos dias, desde a escolha do casamento, que vocês já vão saber que foram só assim, 15 pessoas de convidados, na verdade 13, 15 contando comigo e com o Túlio. E eu tô aqui para contar tudo, todas as escolhas, como que foi, como que aconteceu e como fazer um casamento para tão pouca gente, né? Como é possível fazer isso sem se estressar? E eu quero compartilhar com vocês o processo inteiro do início ao fim e eu consegui registrar alguns momentos dessa preparação. Para quem não me conhece, eu sou Luane Porto, sou médica nutróloga e eu tô aqui no meu canal sempre compartilhando receitas práticas fáceis para congelar e agora para uma vida de casada, né, gente? Porque mudou muita coisa. Antes eu preparava ali 14 refeições por semana e agora são 28 refeições por semana. A gente já estava morando junto, mas com certeza o casamento ele dá um peso diferente na história. E eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês essa trajetória do casamento, do sacramento, do matrimônio, que era muito importante para a gente. Eu deixei separado alguns temas aqui para eu não esquecer de falar nada e eu quero compartilhar tudo. E primeiro, da quantidade da escolha de como fazer um casamento. Eu e o Túlio, a gente tá junto já tem uns 10 anos. A gente começou a namorar em 2016, né? E a gente tá em 2026, abril de 2026. E aí, eu passei pela trajetória inteira da medicina, praticamente namorando com ele o tempo todo. Então a gente começou a namorar, eu tava no quarto período, se não me engano. Terceiro ou quarto período. Não, mentira. Tava no quinto período. Comecei a namorar com ele no quinto período. Então passei ao longo da formação inteira da faculdade, a residência de clínica médica, que foram mais 2 anos, depois a residência de nutrologia, que foram mais 2 anos, e nessas idas e vindas de distância, a gente sempre sabia, ó, quando a gente for morar na mesma cidade, a gente já vai preparar para organizar o casamento. E nenhum dos dois tinha vontade de fazer festa grande, por alguns motivos. Primeiro, pela demanda de tempo, porque para organizar uma festa grande é muito difícil, demora muito, você tem que falar com muita gente, tem muita gente envolvida, então você tem que se preparar, às vezes um ano e meio, para conseguir programar tudo, conseguir um lugar grande, etc. Então a gente não queria isso de jeito nenhum, a gente queria rapidez no processo. E o segundo ponto era uma lista grande. Mesmo se você faz um casamento para 200, 250, 300 pessoas, você vai deixar alguém de fora. E esse fato para a gente é algo muito, muito difícil e que a gente saberia que iria sofrer no processo e a gente não queria sofrer no processo. A gente queria um casamento leve, feliz, que não tivesse tanta demanda da gente, tanto demanda financeira, demanda energética, demanda de pessoas falando, comentando. Então a gente queria fazer um processo mais leve. E para a gente, o ponto alto do casamento era o sacramento do matrimônio na Igreja Católica. Então nós dois somos católicos. Para a gente, se a gente fosse lá na igreja casar, já estava suficiente importante, porque para a gente o que mais importa é o fato de se casar na Igreja Católica. A gente queria muito que isso acontecesse. Então, beleza. Nós dois definimos até na hora de escolher, vamos fazer para quantas pessoas? 30, 40? Todo mundo tem ali 40, 50 pessoas que são mais próximas mesmo. Mas a gente sabia que se a gente fosse abrir um pouco mais, nós temos muitos amigos, muitas pessoas próximas, minha família é muito grande. Então, do lado de mãe, minha mãe tem 18 irmãos, eu tenho 18 tios. Do lado de pai eu tinha 12, a família do Túlio também é grande, então a gente saberia que teria muita gente. E na hora que a gente foi fazer a primeira lista, deu 300 ou 400 pessoas, e a gente falou, não, não vai dar certo isso. E tá fugindo completamente do que a gente quer. E aí a gente falou assim, tá, o que nós vamos fazer então? Nós vamos fazer o seguinte, vamos procurar um lugar que a gente viaja para ir e vamos chamar só as pessoas mais próximas mesmo. Quem são as pessoas mais próximas? Pai, mãe, irmãos. Nenhum dos dois tem avós mais, então se estivessem estariam inclusos.
mas a gente resolveu chamar só essas pessoas porque não teria desculpa nem exceção para chamar outras pessoas. Pensa só, pai, mãe e irmãos. Se alguém falasse, não, Lu, você não me chamou, fiquei chateada que você não me chamou. Ah, mas é porque eu chamei só meu pai, minha mãe e meus irmãos. Então não tinha muita abertura para exceção. Caso eu chamasse uma amiga ou uma pessoa da família que é muito próxima, e com certeza tem pessoas assim que eu amo demais, que participaram do meu relacionamento muito, amigos, familiares, pessoas muito próximas, que eu gostaria que estivessem lá, mas que de fato, se chamasse, eu ia ter que explicar para os outros por que eu chamei, e aí ia ficar aquela complicação. Então não valeria a pena, a gente não queria lidar com isso, e principalmente a gente queria que mantivesse o objetivo de ter o sacramento do matrimônio. Ponto. Definimos que a gente ia viajar, porque aí ficaria mais legal, né? Pegar essas pessoas, que no final foram 13 pessoas. Estão contando comigo com o Túlio, 15, 13 pessoas. Pai, mãe, irmãos. Aí os maridos, namoradas, etc. também foram. E só da família do Túlio que tinha filhos, né? Meu cunhado tem 3 filhos, então foram os 3 filhos deles. Foram só essas pessoas e foi incrível, porque a gente conseguiu passear. A gente conseguiu aproveitar bastante a cerimônia, etc. Aí, em setembro, acredito que dia 9 de setembro, eu e o Túlio, a gente estava aqui em casa e falou, vamos resolver o casamento. Já tinha mais ou menos uns 4 meses que eu já tinha me mudado para Belo Horizonte, já tinha arrumado a casa, já tinha organizado tudo, então vamos começar a organizar o casamento. Como era um casamento fora, eu queria que fosse uma igreja pequena. Por quê? 15 pessoas só numa igreja gigante não ia funcionar. E eu queria que fosse uma igreja dentro de algum hotel, para facilitar. Então, todos ficariam hospedados no hotel e ali mesmo ia acontecer a cerimônia, o jantar, o almoço, o que fosse para acontecer seria ali. Foi uma ideia louca da minha cabeça, porque isso não é algo muito comum, mas eu encontrei. Então, eu estava pesquisando e no chat GPT eu coloquei igrejas católicas em hotel no Brasil. E naquele momento eu encontrei 2 opções. A primeira opção era em Salvador, que é uma igreja que fica na Ilha dos Frades, a igreja de Loreto, que é linda. Inclusive, eu morei em Salvador, fiz 2 anos de residência lá, faria super sentido. Porém, como era um casamento muito pequeno, lá é normal e assim, mais comum fazer casamentos maiores, muito grandes. E o hotel que tem nessa igreja, atrás dessa igreja, é preparado para casamentos maiores e também você precisa resolver tudo por fora. Então, se eu precisasse de decoração, eu tinha que levar de Salvador num barco. Se eu precisasse de fotógrafo, eu tinha que levar de Salvador em um barco. Então, eu precisaria contratar tudo à parte, de cerimonialista até todas as outras partes. Aí a gente falou, não, vai dar trabalho demais, pensa só. Levar todo mundo num barco para lá e toda a complicação do processo e da organização, e a gente queria uma coisa que fosse mais prática. E aí veio a segunda opção, que foi a opção escolhida, que foi o Hotel Rita Hopner, lá em Gramado. Gente, na hora que eu vi assim, Gramado, eu falei, gente, vai ser legal demais levar essas 15 pessoas para Gramado, vai ser legal demais ficar nesse hotel, mas principalmente porque na hora que eu mandei a mensagem para eles no domingo, nesse dia da decisão, eles me responderam na hora, falando sobre como funcionava o casamento lá. Então lá funcionava assim, lá tem 2 espaços de eventos. Lá tem a igreja católica, que é a Capela dos Anjos dentro do hotel, da estrutura do hotel mesmo. O quarto que eu fiquei, inclusive, ficava, sei lá, 20 passos da igreja, muito perto. Era só descer o elevador e caminhar até a igreja, basicamente. Foi muito prático, muito simples e muito bonito, que eu consegui acompanhar a preparação da festa inteira, ficando lá dentro do hotel. Outra coisa, lá tinha estrutura tanto para fazer casamentos maiores, mas também tinha uma casa de vidro, que é uma estrutura para 50 pessoas, que você também pode fazer um casamento um pouco menor, e foi a opção escolhida. E o lugar é lindo. É um lugar todo de madeira e todo de vidro, ao redor, verde, lindo, muito lindo mesmo. E aí a gente escolheu, de longe, fazer isso. Eu falei, Tu, será que é isso mesmo? Eu vou perguntando tudo para Deus enquanto eu vou fazendo as preparações. E eu falei, ó, se eu abrir o celular, e meu aniversário era 15 dias depois, e no dia do meu aniversário tiver uma passagem barata para Porto Alegre, é porque é pra gente ir para lá. Eu imaginei, passagem para Porto Alegre barata não vamos encontrar. Gente, eu entrei e acho que com milhas ia ficar tipo R$70 cada passagem. Foi um negócio inacreditável. Aí liguei para minha mãe e para o meu pai e falei assim, gente, seguinte, daqui 15 dias a gente está querendo lá em Gramado conhecer a igreja, o hotel, etc e tal. Vambora, você achar muito barato, vamos lá conhecer e a gente aproveita e passa o aniversário. Se a gente não gostar, a gente volta para trás, passeou em Gramado, ficou feliz da vida. Bora, pôr! E assim, a gente comprou as passagens. Quando a gente chegou no hotel, a gente já ficou abismado, porque assim, a estrutura é maravilhosa. Eu não sei se vocês já ficaram lá. Se tiver a oportunidade de ir para ficar lá, vale a pena, porque o hotel é fantástico. E nós conhecemos a igreja, e na hora que eu vi a igreja pela primeira vez, eu falei, meu Deus, isso aqui é uma coisa de cinema, de novela, que trem maravilhoso, eu amei. E aí no dia seguinte, a gente teve a reunião com eles, e lá é tudo incluso. Então você paga um valor X
por convidado e também pela estrutura. Então, no nosso caso, né, nós escolhemos a estrutura da casa de vidro, então a gente paga basicamente um casamento para 50 pessoas, mas na verdade a gente levou menos porque foi uma escolha. E aí já tem no projeto, eles são muito especialistas nesse tipo de casamento, que é esse tipo de casamento que é um casamento em um lugar turístico, né, que as pessoas viajam para o casamento, então eles são super preparados para essa estrutura de casamento. Então já no processo do casamento, o aluguel de todos os mobiliários, também já tinha flores, decoração, essas coisas inclusas. O buffet inteiro, com bebida, etc., que a gente pode escolher alguns detalhes. A cerimonialista, e que mais? Som da igreja, a estrutura da igreja, a estrutura tanto da casa de vidro também. E mais algumas outras coisas, assim, detalhes que talvez eu não vou lembrar agora. Lembrei, doces, bolos bem casados, tudo isso já estava incluso. Eu falei, nossa, perfeito, pra gente que tá organizando de longe, tá tudo certo, tá tudo perfeito, vamos embora fazer dessa forma. E a gente escolheu casar numa quinta-feira, no dia 9/4/2026. Por quê? Primeiro porque minha cunhada, ela é fotógrafa, então os finais de semana dela de fotógrafa, ela é fotógrafa de casamento, ela se chama Diana Rodrigues, inclusive vou deixar um arroba dela aqui porque ela é maravilhosa, e ela atende a região de Barbacena, Tiradentes, esses casamentos dessa região, ela fantástica e vai em todo lugar também. A gente perguntou para ela, a principal prioridade era perguntar, Di, você tem data de casamento? E aí nós escolhemos na quinta para ela conseguir ir tranquila e não ter problema em relação às datas dela de casamento e de festa. E também porque eu achava que seria melhor casar em dias de semana em Gramado, porque fim de semana em Gramado é tudo muito lotado, muito cheio. Então seria bom para todo mundo. Nós marcamos na quinta, chegamos lá na terça e fomos embora no domingo. Então a gente conseguiu aproveitar juntos 5 dias de Gramado completos. Pós-casamento que a gente viveu, eu achei que a ideia foi fantástica, foi muito boa e foi tranquilo para todo mundo ir para lá. Pronto, decisão do lugar, da quantidade de pessoas. À medida que o tempo foi passando, eu fui contando para as pessoas mais próximas, todo mundo super entendeu, não foi um problema, foi muito tranquilo mesmo. Um ou outro falava alguma coisa, mas eu falava assim, gente, vocês têm que nascer meu irmão, meu pai e minha mãe, porque não vai ter como isso se não for desse jeito. E aí levava na brincadeira, fazia brincadeira em relação a isso, mas sempre focados que o objetivo do casamento era o sacramento do matrimônio e ponto, acabou, a gente não ficou preocupado com isso. À medida que o tempo foi passando, eu fui escolhendo as outras coisas, né? Mas foi muito tranquilo porque eles já têm muita especialidade no negócio, então eles me mandavam as opções. E por que eu ia falar do preço, basicamente? Eu não quero falar do preço, quanto que pagou, eu acho isso muito delicado. Mas, principalmente, uma coisa que eu quero comentar sobre isso. Tem coisas do casamento que não tem como a gente pensar assim, vai ser menor, vai gastar menos. Por quê? Cerimonialista é o mesmo preço. O lugar é o mesmo preço, né? Se fosse menor ou maior. No caso nosso, a gente escolheu um lugar menor, mas de qualquer forma pagou um lugar para 50 pessoas. Decoração, mobiliário, fotógrafo, vídeo, story maker. O que mais? Vestido de noiva, maquiagem de noiva, o terno do noivo. Tem coisas que casamento demandam muitos gastos e que, independente de você convidar 10 pessoas ou 200 pessoas, esse valor vai ser mais ou menos o mesmo. O que vai fazer diferença mesmo é a quantidade de pessoas do buffet e também nas bebidas. Então, no nosso caso, o que a gente escolheu de comida? Nós escolhemos fazer um buffet, eu não sei se fala buffet ou buffet. Vou falar do jeito que eu sei falar. Combinado? Acho que é buffet. Combinado. Nós escolhemos colocar uma mesa de frios, que lá é muito comum, muito forte, tem muitos tipos de queijos diferentes, salames diferentes, que ficou muito, muito legal. Teve também uma opção de prato volante passando, que era tipo alguns petiscos, alguns bolinhos, algumas coisas legais que foram passadas, que eu nem consegui provar, inclusive, porque eu estava tirando foto na hora, então eu não provei. E para comida mesmo, eles tinham duas opções. Opção de prato mesmo, servido, entrada, prato principal e sobremesa. Mas eu achei que não ia funcionar para minha família, para a gente queria ficar dançando, conversando, todo mundo em pé. Então a gente não via como algo legal ser desse jeito, assim, muito formal. E aí eu pedi para ser uns pratinhos que fossem servidos à medida que estava todo mundo ali dançando e todo mundo pudesse comer. Então teve massa, teve um cremezinho de batata com bacon, teve um creme de filé mignon com batata, teve um tanto de coisa legal, saborosa. E também teve doces que estavam divinos. E, gente, eu não provei nada, tá? Eu confiei 100% na cerimonialista. Eu vou aproveitar para falar dela aqui. A Lani, da Celebre Gramado, que é fantástica. Independente se você fizer no Rita ou em outro lugar, ou quiser casar no Rio Grande do Sul, aposte nela, porque ela é assim, ó,
Gente, eu fui lá uma vez e ficou tudo maravilhoso. Teve bolo, né? E eu quis um bolo aberto, só com decoração de flores. E os doces também estavam maravilhosos e também teve bem casado, que também estava perfeito. Pronto, as escolhas foram essas. E de bebida, teve cerveja, teve vinho, teve algumas bebidas que foram super legais e suficientes para todo mundo. A gente decidiu isso logo na hora de fechar o contrato, a gente teve uma reunião com eles, eu filmei tudo. Treinei a entrada com meu pai já nessa oportunidade e a gente fechou e gostou bastante, fechou todos os detalhes e ao longo do tempo a gente foi fechando as outras coisas que precisavam ser organizadas. O vestido. Comecei a olhar o vestido uns 2 meses depois e eu moro em Belo Horizonte e esse processo do vestido do Senhor Jesus. Gente, eu odiei ser noiva no seguinte aspecto. Ai, noivinha, vem, pra noivinha é tudo mais caro, e a noivinha isso, aquilo, e não pode casar desse jeito, e tem regra pra casar assim, assado, não sei o quê, precisa fazer 23 mil provas. E eu queria algo que fosse prático, principalmente porque era um casamento muito menor. Então eu não via esse brilho todo no vestido que as pessoas viam. Então eu fui em vários lugares aqui de BH, mas vários mesmo. E dois lugares especificamente, quem for de BH, fala se tiveram terríveis experiências em lugares de noiva aqui. Mas 2 especificamente, um nem me passou o orçamento, a mulher criticou o tempo inteiro o casamento pequeno, que quem consegue fazer um casamento pequeno, sabe aquelas pessoas que, tipo, para tentar vender, tentam criticar? E tá muito perto, eu não sei se eu vou conseguir fazer, eu acho que nem vestido de noiva você vai ter no dia, porque já não dá tempo mais. Quem é doida de fazer casamento rápido desse jeito? Gente, eu tive umas experiências que eu vou contar pra vocês. Eu não gostei, eu achei que essa parte foi a parte mais difícil. E eu achei que ia ser muito fácil, porque a minha ideia de vestido era uma ideia de vestido prática. Aí chegou em dezembro, eu já tinha ido em vários lugares, não encontrei o vestido que eu realmente queria. Aí passou Natal, Réveillon, começou janeiro. Eu falei, tá, vou ter que continuar procurando. Fui em mais um lugar, terrível, gente. Os vestidos todos sujos. A experiência do aluguel eu achei muito ruim, assim. Tudo sujo, tudo assim, se você não encontrar, eu vou pegar essa data e vou colocar para outra noiva. Sabe aquela sensação de venda? A venda era uma venda dolorosa, não era uma venda por um sonho, era uma venda de dor. Você vai perder o vestido, você não vai ter essa data, eu não vou conseguir fazer para você o vestido que você quer, papá. E eu achei muito, muito chato o processo, assim. Uma especificamente para mim foi a pior, que nem mandou o orçamento, né, que eu falei com vocês. E assim, muita opinião sobre o vestido, desse jeito, desse modelo não fica bom, desse jeito isso, desse jeito aquilo. E eu acho que é um dia muito único para a pessoa, né? Cada pessoa sabe como se veste melhor, como é melhor para né, fazer as coisas. E de longe, para mim, foi o valor investido mais alto de todos, assim, de forma discrepante. Eu fui em todos os tipos de lojas e eu vi que outras pessoas comentaram que a experiência também foi bem ruim com os lugares, assim. Beleza, fui. E estava olhando um vestido para minha mãe ir, ela queria olhar um vestido, a gente chegou na Bárbara Bella, que é um lugar aqui em BH, acho que eles têm em São Paulo também, de fazer vestido de festa. Então eles produzem o vestido do jeito que você quer, sob medida. Tem os modelos lá e você faz um modelo para você, parecido com o modelo que está lá. E aí, quando eu cheguei, ela perguntou, e a noiva, tem vestido? Foi a Stephanie, a vendedora que estava lá. Aí eu falei assim, a noiva ainda não encontrou. Ela falou, vamos fazer aqui então. A gente não é especializado em vestido de noiva, mas a gente pode fazer um vestido, qualquer vestido que você encontrar aqui no branco. E aí eu encontrei um vestido, eu tinha ele 2 modelos lá. Eu queria um vestido que fosse frente única, todo de seda, minha ideia principal era essa. E eu fui correr atrás de fazer esse vestido, falei, sabe de uma, eu vou fazer com eles mesmo, porque eu tô vendo que eu vou precisar resolver isso o mais rápido possível. E lá, eles fazem os vestidos brancos e fazem muito rápido. Então, ela me deu 20 dias para o vestido ficar pronto, isso era em janeiro, e o vestido ficaria pronto em fevereiro. Eu fiquei mais tranquila, fiquei muito tranquila. E aí, tudo certo. Minha mãe ficou pronto dela ficou lindo também. Ela fez um vestido rosa, todo de seda, ficou maravilhoso, super chique, super elegante. E eu queria um vestido que fosse mais clássico mesmo, sem muitos detalhes, então eu escolhi esse de seda, com uma renda branca no meio aqui na cintura. E aí, beleza, o vestido ficou pronto, vesti o vestido, mas eu senti que aquele não era meu vestido. E aí, eu fiquei assim, colocando, eu não sei se eu gostei, eu não sei se ficou bom, eu não sei se a costura ficou boa. E a gente teve alguns problemas em relação à costura, aos ajustes, mas assim, eles foram super solícitos mesmo.
E eu senti ao longo do processo desses 3 meses que aquele vestido não era para ser o meu. E foi uma loucura. Aí continuei provando, continuei testando, a gente fez algumas mudanças no vestido. A Karina, que é uma das pessoas que faz o ajuste dos vestidos lá, que foi assim maravilhosa, abriu o vestido inteiro no meu corpo, refez para modelar melhor, porque eu sentia que não estava modelando bem o vestido da forma como ele era. E aí, ao longo do processo, eu fui sentir, não, esse vestido não era para ser o meu. Hoje é dia 30 de março de 2026. E eu me caso dia 9 de abril de 2026. Ou seja, daqui 10 dias. E eu tô indo agora trocar meu vestido. Gente de Deus, que loucura que é casamento. Eu escolhi meu vestido no final de janeiro. E eu fiquei muito insegura com a roupa. E aí eu chamei minha mãe e falei, mãe, vem pra cá. Você precisa me ajudar a escolher o que eu vou fazer. Se eu fico com esse mesmo, se tem como ajustar, o que a senhora acha? E aí nessa que ela falou assim comigo, minha filha, faz uma coisa, troca. E ela colocou pra mim, no provador, um vestido. E eu não botei fé na roupa. Eu falei, não, gente, né? Não tem lógica eu comprar um vestido faltando 10 dias pro casamento, não. E aí ela falou assim, não, vou colocar aqui no provador. Eu falei, não, eu não vou provar. Não faz sentido comprar um vestido novo agora, nessa altura do campeonato. Vambora ajustar o primeiro mesmo. Mas aí no segundo dia eu voltei lá, continuei insegura com a roupa ainda não tá pronta, faltando 10 dias, ainda não tá pronta. E aí eu vesti o vestido e você não sabe que eu gostei do vestido, e o vestido não tem nada a ver com o primeiro, ou seja, estilo diferente, jeito diferente, tecido diferente. Eu acho que eu vou comprar o segundo, pra não arriscar, vou levar os dois. Mas assim, o primeiro tem um estilo bem romântico, o segundo tem um estilo mais assim, eu não sei explicar. Um estilo mais marcado no corpo e tal. E aí eu tô achando que eu mudei de estilo de casamento. E eu tô indo lá agora e tô nervosa porque assim, hoje é segunda e terça-feira que vem eu já viajo pra Gramado, pro casamento. Ou seja, esse vestido tem 7 dias pra ficar pronto e nesse meio tempo ainda tem a Semana Santa, que as lojas vão estar fechadas. Deus me ajude. Eu quero registrar isso tudo, quero registrar a sensação. Fui ali no salão, fiz uma escova, cacheei esse cabelo, porque eu queria ficar bem bonita pra vestir e sentir que o vestido vai ficar bonito também. Não adianta ir lá com o cabelo feio, sem maquiagem. Fiz minha maquiagem, estou maquiada e eu tô indo sozinha. Eu não queria ter ido sozinha, mas não tem jeito. Ai, tô nervosa. Eu achei que eu fosse ficar mais tranquila, mas eu acho que essa situação do vestido me deixou um pouco insegura também. E eu brinquei com o Túlio assim, nossa, eu fui tão mais rápida que vocês, fui super rápido o vestido. Gente, e hoje a gente ainda tem que ir lá no dele. Tem que resolver as músicas, a música que a banda vai tocar, a música da entrada da igreja, que a gente teve que trocar também. Tô chegando aqui, já minhas sandálias estão aqui, só que eu vou ter que trocar, provavelmente. Porque as que eu comprei pro primeiro vestido são prata. E as do segundo eu acho que precisa ser clarinha, porque ele precisa de um pouco de mais delicadeza. Ai, tô nervosa. E eu depois fiquei sabendo que muitas noivas acontece o processo assim, que às vezes você se imagina com uma roupa e na hora que você vai ver lá mais perto do casamento, ao longo da transformação do casamento, você vai percebendo que você quer um pouco mais, um pouco diferente do que você havia pensado, e eu acho que isso é um processo muito importante. E outra, no explorar do Instagram, fica aparecendo 300 vestidos diferentes. Aí daqui a pouco você gostou de um vestido, já não gostou mais, já quer mudar, já viu um modelo melhor. E aí eu não estava completamente satisfeita com a roupa. Aí minha mãe falou assim, experimenta. Eu falei, não vou comprar outro vestido. Eu acho um desaforo comprar outro vestido nessa altura do campeonato. Eu já tinha comprado os sapatos, já tinha resolvido tudo, estava tudo resolvido. O véu já tinha chegado, que inclusive eu comprei pela internet, sem provar, sem nada, numa loja maravilhosa que chama Giuliana Bedmar, se não me engano. É uma loja de São Paulo. Mandei para eles que eu estava precisando com urgência, mandaram no Sedex em um dia, chegou aqui em casa, foi super rápido. E eu tinha comprado um véu específico para aquele vestido, que era um véu mais leve, num tecido mais fluido. Quando eu chego no outro dia para provar a roupa de novo, que eles tinham feito uns novos ajustes, eu vejo uma mulher vestida o meu vestido branco, que era o vestido que eu tinha gostado. Ela estava provando para fazer outra cor, ela era uma mãe de noivo. E aí eu falei, nossa, esse vestido é maravilhoso. Esperei ela tirar o vestido, colocamos o vestido, eu falei assim, vou trocar de vestido e vou com esse. E assim, o vestido ficou perfeito, o vestido precisava fazer pouquíssimos ajustes e no final eu achei que ficou com cara de noiva. Vocês vão comparar aí o primeiro com o segundo, vocês vão me contar. Eu achei que ficou com mais cara de noiva, ele tinha uma caldinha, eu precisei trocar.
o sapato, vou contar do sapato já, e precisei também trocar o véu. Mandei mensagem na hora para a loja. Eles falaram, pode mandar o véu antigo agora que a gente troca para você. Porque a cor era diferente, né? O vestido primeiro ele era branco, então o véu era branco. Então é importante cuidar dessa característica antes de comprar. E o segundo era off-white, o vestido, e aí o véu tinha que ser off-white também. E como o vestido ele tinha uma estrutura maior, ele era um pouco mais chamativo, o véu precisava ser um pouco diferente também do tecido. Não podia ser um tecido tão leve, tão fluido. Porque os dois estilos dos vestidos eram bem diferentes. Aí eu falei, sabe de uma? Vou trocar. Na verdade, vou levar os dois e na hora eu decido qual que eu vou. E eu perguntei pra Suzana que eu não queria perder meu dinheiro do primeiro vestido. Gente, tem como tingir esse vestido primeiro pra eu ir em outro casamento, outros eventos? Lu, tem. Assim que passar o casamento, só voltar aqui que a gente vai tingir pra você na cor que você quiser, porque o vestido era branco e eu podia tingir de outras cores. Ia ficar perfeito. Da minha mãe também foi tingido. Elas fazem em tecido branco e tingem o vestido pra ser a cor que você quer, especificamente a cor que você quer. Eu fiquei super tranquila e foi aí que eu troquei de vestido. Saí de lá à procura de um novo sapato. Procurei na Schutz, procurei na Arezzo, não encontrei nada. Até que uma amiga foi e falou assim, Lu, vai lá no Alexandre Birman que você vai encontrar um sapato maravilhoso. Gente, você sabe que o preço dos sapatos lá são carissimíssimos, mas eu tenho um lema na vida que é o seguinte, coisas que a gente usa muito não são caras. Eu sou uma pessoa que compra pouco no geral, apesar de ter comprado 2 vestidos de noiva, não foi por querer. Mas eu também não queria estar feia nesse dia, a gente não pode estar com uma coisa que a gente não gostou demais, tem que estar muito satisfeita nesse dia. E eu sou uma pessoa que gosta de gastar com coisas que eu uso muito. E eu já tinha ficado sabendo que os sapatos eram muito confortáveis, que eram muito bonitos e que muitas noivas usavam esses sapatos para casamento por conta disso. Fui lá, amei o sapato e aí fiquei até na dúvida da cor, porque tinha branco, né, que era uma cor mais clássica de noiva, mas eu não queria. Eu falei, vou comprar um prata, que é a cor clássica, que eu vou usar para sempre com outros sapatos. Comprei feliz, satisfeita. Inclusive o sapato é super confortável, eu recomendo, viu? Muito, muito bom. Beleza, chegamos lá no casamento, no dia 7, né, na terça-feira. Fizemos o teste de maquiagem com a Jenny, que foi a pessoa que eu escolhi para fazer minha maquiagem. Foi fantástica, perfeita, maravilhosa. E aí, nesse dia, os convidados todos iam chegar, todos, né? Tirando meu pai e minha mãe que foram comigo, faltavam 11 pessoas chegar. E dessas 11 pessoas chegarem, vocês acreditam que o avião arremeteu? De Porto Alegre foi parar lá em Florianópolis. Uma maior confusão. Fala que casamento, gente, é provação o tempo inteiro. Inclusive, falando em provação, durante a preparação do casamento católico, a gente passa por uma experiência muito doida mesmo, que é uma experiência, eu acredito que até de guerras espirituais mesmo. Então, o casal, na preparação, assim, Deus ama casamento, ama. E o do mal lá não gosta de casamento do jeito que a gente ama. E como é um ato muito importante, né, que a gente tem que passar, todo mundo passa por desafios muito grandes nesse momento dessa preparação. E a gente passou por vários desafios em todas as áreas assim, da nossa vida, no nosso trabalho, com amigos, com família, com a empresa, com as pessoas próximas, com o Instagram, com tudo que acontecia ao meu redor. Eu passei por dias, assim, de janeiro até fevereiro, foram dias muito difíceis, assim, no geral. E aí, eu sempre faço a quaresma do Frei Gilson, assim, nos últimos 2 anos eu venho fazendo. E eu não queria fazer esse ano antes do casamento, porque ia acabar 2 dias antes da minha viagem para o casamento. Eu achei que ia ficar muito cansada, que ia ser muito difícil. E aí, eu vendo essa situação toda, eu falei, gente, acho que essa fase vai ser a melhor fase de fazer de forma mais próxima a quaresma, para que eu tenha mais discernimento, mais força de oração, para que eu esteja cada vez mais perto de Deus, rezando, né? No meu tamanho de formiga, perto de tudo que representa isso na minha vida e nas coisas próximas a mim. E foi aí que eu comecei e foi transformador na minha vida. Talvez eu possa fazer um vídeo depois só falando sobre isso, mas foi muito transformador na minha vida esse tempo. E essa preparação fazendo a quaresma, dá vontade de chorar fazendo, porque isso deixou cada vez mais forte. Com certeza, o dia teve um significado completamente diferente por conta disso. E nesse dia, né, como aconteceu tantas essas coisas, eu falei assim, gente, Deus tá aqui, Ele tá com a gente, vai dar tudo certo, e não vou ficar preocupada com essas coisas. Ele me acalmou, eu tava assim, tranquila, leve, em paz, e deu tudo certo, todas as pessoas chegaram, e eu tinha muito medo, assim, durante a preparação. A gente pensa em tudo, a gente sonha o tempo inteiro com o casamento. Sonha que as pessoas não foram, sonha que alguém teve algum problema de saúde, sonha que teve algum problema na estrada, um acidente, na ida, na vinda. Eram pessoas, as pessoas mais importantes da minha vida se deslocando para um dia que era o dia mais importante da minha vida. Então a gente tem muito medo. Então foi muito bom
que eu estava nessa época muito forte, né, espiritualmente, eu estava bem, eu evitei encontrar com muitas pessoas na época da preparação, a gente estava muito presente na igreja também, passou por todo o processo do casamento na igreja católica, que também é um processo muito importante, e Deus me deu essa tranquilidade para viver esse dia sentindo a presença dele o tempo todo. E nós chegamos lá e estava uma chuva, vocês não fazem ideia. Choveu muito na terça, inclusive que o avião arremeteu, né? Na quarta choveu muito, e aí na quinta, que foi o nosso dia, o dia amanheceu, gente. Um céu azul, 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 que assim, vocês não têm ideia. Beleza. Nesse dia eu acordei tranquila, despedi do Túlio, a gente se abraçou, chorou, aproveitou bastante. E eu vou voltar aqui numa coisa que eu esqueci de falar, que foram das lembrancinhas do casamento. Então, nos quartos dos convidados, a gente colocou um chocolate de Gramado, que é uma marca clássica de lá. A gente colocou duas bebidinhas que são muito famosas aqui na minha casa, que é o Iaga Master e também um Dom Luiz. A gente fez o Dom Luiz, comprou os potinhos no Mercado Livre, colocou os rótulos do Dom Luiz e colocou também no quarto. E a gente não encontrou o Dom Luiz pequenininho, mas o Iaga Master a gente encontrou no Mercado Livre. Se vocês quiserem o link, me pede aqui que eu coloco. E eu comprei também no Mercado Livre uma caixinha de acrílico, assim, ó, acho que vai dar pra ver aí, que eu coloquei uma foto. E aqui eu coloquei o presente que eu ganhei do Rita, que é uma almofadinha com o bordado do hotel. E eu coloquei aqui do meu lado para registrar esse momento. E aí a gente colocou fotos nos quartos, o chocolate, as miniaturinhas das bebidas que a gente mais gosta, e escrevemos uma carta para todos, que eu já chorei bastante, porque ali estavam as pessoas mais importantes da nossa vida. Colocamos nos quartos, eles chegaram, estavam com todas as cartinhas e foi muito fantástico. E no casamento, né, no dia do casamento mesmo, todo mundo tomou café da manhã junto, foi muito legal, eu nunca vou esquecer, minha cunhada registrou esses momentos dos bastidores todos, a gente fazendo. E aí eu fui pro quarto arrumar com a minha mãe e minha irmã, e foi incrível, eu rezei, eu chorei. Contei um pouco da minha história de amor, como que foi que a gente se conheceu. Tinha uma festa da minha sala. E a festa, olha o nome da festa, Média Selvagem. Era uma festa open Catuaba. Olha que romântico. Eu tava cansada de ir em festa, porque eu falava assim, ai, chega naquelas festas que eles vão nada a ver na gente. Aquele Não povo é o assim, homem que eu quero, não vai nada a aqui. ver, não quero ir na festa. Aí eu falei com o pessoal da comissão de formatura assim, ó, gente, eu era obrigada a ir na festa. Não tinha jeito, porque era aquelas coisas de ganhar dinheiro para formatura, etc e tal. Aí eu falei assim, gente, eu não quero ir na festa não, mas eu vou e eu vou ficar vendendo a bebida, pode ser? Aí eu falei com uma amiga minha assim, a Ana, ela que até me mandou mensagem aqui agora. Aí eu falei assim, Ana, vamos comigo? Porque lá vai ser muito mais legal, a gente vai ver todo mundo da festa, nós vamos ficar trabalhando, vai passar o tempo rápido e depois a gente vai embora. Eu vou até de carro, porque eu não vou beber. Aí ela, tá bom, vamos embora. Chegamos lá na festa. Quando eu chego na festa, eu tinha que chegar cedo, né? O Túlio tava na porta. Eu falei, uai, esse cara aqui não é da faculdade, não. Que coisa. Ele é diferente. Não vi ele ainda, não. Que homem bonito. Adorei, né? Aí fiquei com aquilo na cabeça, fui pro bar, fiquei lá. E aí, como a festa ainda estava muito vazia, porque a gente teve que chegar no começo, ele ficou no cantinho perto do bar, assim, e eu observando ele de longe. Aí eu virei pra Ana e falei assim, Ana, gostei desse cara. Vou querer, tipo assim, falei, vou querer. Aí ele veio, gente, comprou uma água na minha mão. 2, 3, E é o homem 4, que não bebia. 5. Isso. Eu falei, já não vai dar certo comigo, porque eu gosto de festa, eu gosto de sair pra rua. E aí ele foi, nessas da água, ele fala que é isso, mas eu não sei se foi assim não, mas Tá. ele ia me entregar, aí eu fazia assim. Toma água, passava a mão na mão dele. Aí ele falou, acho que ela tá me querendo. Quando eu fui Aí eu fui, falei, Ana Clara, eu tô achando que esse moço tá comprando água só comigo. Faz o seguinte, vai na frente e pega a próxima ficha que ele te entregar. Na hora que ela foi pra pegar, ele foi, virou meia costas e voltou. Virou e voltou embora. Aí eu, sou eu mesma. Sou eu. Aí ficou. Aí passou um pouquinho, ele falou assim, que hora você vai descer? Aí eu falei assim, eu vou descer 2 horas, sei lá que horas que era. Ele, mas já são 2h30. Aí eu falei assim, não, eu vou descer agora então. Aí desci, conversei, a gente ficou.
E desde esse dia, a gente nunca mais se separou, tem 10 anos. Dali, a gente namorou, né, durante a faculdade toda, e na faculdade era tudo à distância. Eu morava em Barbacena, ele morava em BH. E depois eu mudei para BH, fiquei mais perto dele, fiz residência em clínica médica lá. Aí foi a época melhor nós dois juntos, e foi quando a gente decidiu trabalhar juntos, criar uma empresa, começar na internet. Ele foi a pessoa que mais me apoiou, assim. Tá começando. Ele começou comigo, segurava a câmera, ficava segurando o tripé o tempo todo, assim, me dando força, porque eu era muito tímida, assim, não queria começar. E eu amava a cozinha. Amava. E eu ficava mandando foto, tipo assim, para as minhas amigas. Ah, eu vou... Fiz uma receita diferente, saudável. Olha aqui, façam, é muito gostosa essa receita e tal. E aí eu sonhei que eu tinha começado a compartilhar e que tinha dado certo e que eu tinha que fazer isso. Aí eu fiquei, nossa, como que eu vou fazer isso? Porque eu tímida, não gosto de divulgar minha vida, super reservada. Mas aí eu falei com o Túlio falou assim, não, Lu, eu acho que você tem que fazer com certeza. Vai mostrar seu trabalho para mais gente, você vai conseguir ter um retorno disso lá na frente. Então eu falei, vamos começar a gravar receita, porque é uma coisa que eu sei fazer e que vai ser fácil. Ainda era IGTV, lembra? Sim. Não tinha Reels ainda. E aí fui publicando, foi crescendo, mas cresceu muito aos poucos. Não foi de uma vez igual é hoje, não, sabe? Não foi falar assim, ah, Lu, você teve um boom. Não tive um boom. Eu tive constância de continuar fazendo. Aí nós começamos. Aí fomos estudando. E aí, durante a residência é uma fase muito difícil pro médico, assim, porque a gente fica muitas horas no hospital, muitas e muitas. Falei, não, eu vou fazer mesmo assim. A gente gravava de madrugada, de noite, fim de semana. Nas horas que dava, assim, a gente gravava. A gente começou a vender o curso em 2022. E hoje a gente tem mais de 25 mil alunos. Caramba! É muita gente. É muita gente. E são pessoas que de uma forma ou de outra, participaram da nossa vida. Estão aqui, né, hoje, porque ajudaram a gente a estar aqui onde a gente está hoje também. Eu sou muito grata a essas pessoas. E é isso mesmo. Ó, pra você ver que tanto de gente. E nem dá pra acreditar, assim, que começou desse jeito e hoje tá do jeito que tá, né? E hoje cozinhando em 1 hora, postando tudo na internet. Ainda teve uma época aqui em Salvador, né? E ainda resolvi fazer residência em nutrologia. Eu ia ter que mudar para mais de 1.500 quilômetros de distância dele. E eu sabia que isso ia ser muito difícil. Mas ele me apoiou aí, falou, não, vai dar certo. Teve o México também, né? Fui pro México, fiquei lá um tempo também. Sério? Então, esse nosso namoro foi sempre um namoro muito desafiador, mas o Túlio nunca me deixou com a sensação de desequilíbrio. Era sempre muito equilíbrio. E eu tô onde eu tô agora muito porque ele era assim pra mim. Ele era minha base, minha força, assim, nesse sentido, sabe? E é isso. Graças a Deus que eu tô aqui hoje. Por isso que eu amo ele pra caramba. Ui! Ui, também! Saímos da igreja, todos chorando, tiramos muitas fotos, aproveitamos muito. E aí fomos pra festa, que pra mim foi assim o ponto alto também de tudo. Porque... Deixa um cachorro latindo. Porque a gente aproveitou demais da conta. Nesse momento entre o casamento e o intervalo da festa, a gente teve fotos, vídeos, e eu vou aproveitar para fazer as indicações aqui. Então, para a foto, quem fez as fotos foi a Marta. Quem fez os vídeos foi a equipe do Inspiração Gramado, que ficou lindo. Eu já postei no Instagram um vídeo. E quem fez a cobertura dos stories foi a Bruna, que eu também vou deixar o arroba dela aqui, que foi muito incrível. Ela é de São Paulo. Ela aceitou o desafio de ir na semana seguinte, porque eu contratei ela uma semana antes. E ela topou, foi no mesmo dia, fez todas as fotos e ficou muito lindo mesmo. Eu não tive parceria, patrocínio com nenhum desses profissionais. A gente escolheu, porque eu queria não trabalhar nesse dia, eu queria que esse dia fosse focado exatamente para o que ele precisava ser. Então a gente não fez, porque a gente queria que fosse algo realmente do jeito que tinha que ser. E para a festa mesmo, que foi uma festa mesmo, que eu falo que 15 convidados fazem muita coisa, porque a gente curtiu demais da conta, eu queria muito dançar, eu gosto de aproveitar, eu gosto de dançar. A gente contratou uma banda de lá também, que é o Patrick Davi. Eu queria um sanfoneiro nessa festa, eu adoro sanfona. Acho que sanfona deixa qualquer música boa, qualquer estilo musical bom. E aí a gente contratou eles e foi assim, ninguém ficou parado. E também contratamos um DJ pro períodozinho antes da banda e pro período depois, pra gente aproveitar também. Acho que isso aí é um dia único, a gente tem que aproveitar até o final e a gente aproveitou. E por fim, gente, o casamento foi assim o melhor dia da minha vida.
com certeza, casar com o amor da vida da gente. A gente tá muito mais feliz, muito mais próximo, com a sensação muito boa. Mas eu queria contar todos esses detalhes aqui da preparação e falar que o processo foi todo vivido com muita leveza, porque quando é para ser, quando as coisas fluem, quando a gente se preocupa menos com os detalhes e se preocupa mais com o que é realmente importante, as coisas acontecem de uma maneira incrível, feliz, alegre, boa, e foi isso que eu senti. E dá vontade de chorar de novo. Toda vez que eu vejo os vídeos, as fotos, eu falo, meu Deus, que presente, que oportunidade de viver um dia incrível desses. E se você é católico, não sei qual a sua religião mesmo, de verdade, e fica assim, ai, não vou casar, não vou oficializar, porque é muito caro, que é muito isso. Repensa as suas estratégias, faz uma coisa pequena, faz o que der para você fazer, mas que seja feliz, que seja leve e que você sinta essa união, porque realmente o casamento ele é um divisor de águas, né? Aquela pessoa que você vai passar pro resto da vida junto e com certeza isso faz toda a diferença. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mudou um pouquinho do tema, né? Mas eu gostei de compartilhar esse tema aqui com vocês também. Se vocês quiserem saber qualquer coisa da preparação, não deixem de colocar aqui nos comentários que eu vou responder todos. Já vai seguindo o canal, já vai curtindo, compartilhando esse vídeo com outras pessoas. E se quiserem mais vídeos contando esses detalhes de outras coisas, só me falar, mas o próximo a gente está de volta na cozinha. Até a próxima!